Boa tarde. Uma pessoa que é muito conhecida em Ouro Fino e atende até hoje, com mais de 55 anos em Ouro Fino atendendo, clinicando e com 60 anos de profissão. Hoje nós conversamos aqui com o Dr. Geraldo Alves Coutinho, um médico clínico geral que eu acho que não tem uma pessoa aqui na cidade que não tenha ainda passado por ele ou consultado com ele ou ter alguém da sua família que não tenha sido consultado pelo Dr. Geraldo. Dr. Geraldo, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Eu é que agradeço, viu? Não, o prazer é meu. Estou aqui à disposição. Se eu conseguir responder as perguntas, eu farei com todo prazer. Doutor Geraldo, quando foi que o senhor veio para Ouro Fino? O senhor já clinicava antes? O senhor é de Bueno Brandão? Eu sou de Bueno Brandão e formei em 1960. Fiquei 1 ano em Belo Horizonte ainda, fazendo cirurgia. Depois de Belo Horizonte, morei em Jacutinga 3 meses. De Jacutinga fui para São Paulo, fiquei 1 ano e meio. E em 63 eu vim para Ouro Fino e estou aqui até hoje. O senhor esperava constituir uma família aqui e atender tantas pessoas, virar ourofinense? Que o senhor também já foi homenageado pela Câmara de Ouro Fino? Nossa, 2 vezes já. Recebi o título de cidadão ourofinense e depois é bateia, né? Não é isso? Bateia. Bateador? Bateador. Eu recebi esses 2 títulos de Ouro Fino e recebi também da loja maçônica, honra ética. Esperava ficar todo esse tempo na cidade? Eu acho que sim. E espero ficar mais ainda, porque acho que não venceu o meu tempo ainda não. De profissão já são 60 anos? Vai fazer no dia 8 de dezembro deste ano, 60 anos de serviço. E o senhor já passou dos 80 anos, está clinicando, operando? Operando agora deu uma interrompida, eu por causa de idade já, eu tinha já resolvido que a cirurgia, por exemplo, pelo SUS não fazia mais, porque o movimento era muito grande, e aí a gente já estava meio cansado. Então eu já tinha parado de fazer cirurgia pelo SUS. E agora, então parei de tudo, porque a doença, agora o povo, não que eu não queira operar, o povo é que está com medo de vir no consultório, sabe? Então eu venho aqui no consultório e tal, mas o povo parece estar com medo, então cirurgia não tem feito. Diminuíram muitos atendimentos por causa da Covid. O senhor imaginava que o mundo pudesse passar por uma pandemia como essa? De jeito nenhum, não tinha, eu não tinha menor esperança, nunca pensei numa coisa dessa. E falar a verdade, até hoje acho que é um sonho, eu não acredito direito que esteja acontecendo esse negócio que está transformando e transtornando a vida da gente, né, e de todo mundo, né, do mundo inteiro. É um absurdo que está acontecendo. O senhor está forte, mas em novembro, dia 7, se eu não estiver enganado, o senhor vai completar 87 anos. 87. O senhor também tem que se cuidar diante dessa pandemia? Pois é, fui a Goiás no carnaval e ia ficar uns 30 dias. Depois que surgiu a doença, eu acabei ficando mais 30, porque os filhos mesmo também ficaram, não vem embora não e tal. E não é que eu tenha medo não, porque eu realmente não tenho medo. Quer dizer, eu me cuido um pouquinho e tal, mas eu não tenho medo. Então, fiquei 2 meses lá, voltei, cheguei aqui, vim no consultório, não via ninguém no consultório. Falei, então também para não ficar fazendo nada aqui, eu vou não fazer nada lá em Goiás. Fiquei mais 30 dias lá, sabe? E agora eu voltei, estou aqui no consultório e atendendo. De vez em quando aparece um gato pingado aqui, sabe? Mas a doença está tanto em Goiás como aqui. Eu acho que está igual. Minas Gerais e Goiás, acho que mais ou menos a incidência está mais ou menos igual, sabe? Não está assim uma coisa louca, né? E espero que continue assim e até melhore, né? Porque a gente não vai levar vantagem nenhuma em pegar assim, um aumento de estatística, né? Tá muito bom assim, que eu acho. O senhor teria alguma recomendação para as pessoas com relação a essa pandemia? Eu não tenho não, porque a televisão está tanto recomendando que se eu puser mais alguma coisa na cabeça dos outros, aí eles vão acabar ficando loucos, sabe? Eu acho que já está exagerado já os cuidados já. E outra coisa, os cuidados que todo mundo, cada hora muda, um sítio manda fazer uma coisa, outro manda fazer outra, e cada um não sabe nada, e realmente não deu tempo ainda para a gente saber mesmo essa agressão esse vírus está fazendo. Um dos medicamentos que eles falam é tal da ivermectina e também da hidroxicloroquina. O senhor já deve ter receitado isso para algumas pessoas ou não? Nunca receitou? Para isso não.
Mas não, para outras sempre eu receitei. Eu até não receito a hidroxicloroquina. Eu receito o difosfato, que é mais ou menos igual ao difosfato de cloroquina, que eu faço até uma fórmula que eu uso para artrite reumatoide, sabe? Essas dores articulares, sabe? O reumatismo. Então tem uma fórmula que eu faço que eu já uso a fosfato de cloroquina. E não vejo, nunca vi uma complicação que às vezes fica falando, não tome, que isso aí faz mal pro coração. Não, o que eu sei que a cloroquina, se tomar muito tempo, acaba dando um problema, pode dar, não quer dizer que sempre dá, pode dar um problema na vista, na retina, sabe? Mas assim, exame de coração, disso eu nunca vi, aliás, nem na vista, eu nunca vi nada dos casos que eu trato, nunca ouvi complicação nenhuma. Mas então, isso também é um período muito longo. É, período longo. E quando usa assim para artrite reumatoide, é quase que a vida inteira, né? Você usa para artrite reumatoide, lúpus, né? Lúpus já é uma doença mais rara, né? A gente praticamente nunca tratei de lúpus até hoje, né? Já vi e tal, mas a gente prefere assim encaminhar, né? Que é um tratamento meio complicado, né? Mas a cloroquina, mal que se fala que não tome, que isso aí vai fazer isso aqui, é bobagem, isso aí não existe. Nessa carreira que o senhor tem, o senhor conseguiria avaliar quantos partos o senhor já fez? Olha, eu não fiz bastante, viu? Porque teve uma época que o Dr. Zezinho já fazia bastante parto. Depois eu comecei a fazer, eu fazia mais que ele. Mas, fala a verdade, não tenho noção, viu? Não tenho, eu fiz bastante parto, mas não tenho assim noção. Mais ou menos de 1.000? Muito mais. Nossa. 5 mil, 10 mil? Possivelmente. É porque, mais ou menos, por exemplo, na sua idade aí, mais ou menos nesse para baixo um pouquinho mais, fazia quase todo mundo de Ouro Fino, né? Parte de quase todo mundo. Eu nasci com o senhor. Eu sou de 68. E, então, cirurgia eu tenho, isso aí eu tenho assim registrado. A gente não registrava até 1968. Mas de 68 para cá, se a gente quiser fazer um levantamento de cirurgia, é meio complicado, porque tem que ir lá no porão do hospital lá e pegar o arquivo lá e fazer uma pesquisa. Então é um negócio complicado. Mas eu tenho a impressão que cirurgia está entre 15 e 20 mil. E eu até acho, por causa da cirurgia do SUS, eu sempre fiz, nunca recusei operar quem não podia pagar. Então, eu tenho a impressão, não sei, que se fizer um levantamento no estado, eu acho que eu estou entre os 3 ou 4 cirurgiões que mais operou no estado de Minas Gerais, eu acho. Na época, assim, que o senhor trabalhou muito, como é que era a tua rotina? Era consultório, hospital, consultório? E casa também, né? E muito chamado, às vezes, pela roça. Hoje, praticamente, não existe mais, sabe, chamado em roça. Mas fazia muito. Até parto eu fazia em casa. Tanto em casa, na cidade, como na roça. Quantas vezes eu tinha, já levava meu force, levava um materialzinho de fazer sutura e tal, anestésico e coisa. Fazia parto e em roça mesmo fazia lá e fazendo episiotomia, né? Que é aquele corte que a gente faz para facilitar um pouquinho para nascer, né? Nossa, muito eu fiz na roça, na cidade. O que era a tua vida, então? 24 horas ligado? Era muito. Porque teve uma época que eu estava aqui, então os médicos estavam aqui tudo velho, né? Hoje eu que sou velho. Mas naquela época eu que era novo, então chamado assim noturno é só eu praticamente que fazia. Então os outros eram o Dr. Zezinho, estava velho, Dr. João Rossi velho, Dr. Antônio Lema por pouco tempo. Então todo Maximino um tempo, então, mas eu era o único mais novo da turma aqui, então eu era o que levantava à noite mesmo, então trabalhava quase 20 horas por dia. Teve algum caso que o senhor achou assim, nossa, eu não vou conseguir salvar, mas conseguiu? O senhor consegue se lembrar de alguns casos? Muitos, nossa, quantos, O que chamou mais atenção e que até hoje ainda tem gente que recorda, logo que eu cheguei aqui, eu tenho a impressão que, sei lá, se fazer um ano, pouco, tem aquele soldado, né, que tentou suicidar com um tiro de revólver no peito. O nome dele é Edmo, brasileiro, e que esse, então, na época não tinha banco de sangue, e então nós recorremos aos próprios
colegas dele, os outros soldados, e vimos quem que era o sangue. Por sorte, o sangue dele era O. Então colhemos sangue de vários, e então nós abrimos ele, a toracotomia que chama, e acabamos suturando, corrigindo o buraco que a bala fez no coração dele, e resolveu o problema dele. Ele caiu na reserva e tudo, né? Nunca mais trabalhou. Mas sobreviveu. Sobreviveu. E a operação foi aqui na Santa Casa? Foi aqui na Santa Casa, inclusive saiu até no estado de São Paulo, na Folha, saiu, vieram repórter de São Paulo aqui para saber disso. E ele mudou, ele era de Passos, depois ele voltou para Passos, de lá mesmo ele fez mais uma reportagem, acho que é Gazeta de Passos, não sei, até ele mandou depois, uns anos depois, ele mandou um exemplar da Gazeta para mim. Muitas das vezes também que o senhor e outros médicos se juntaram para salvar mais vidas. Muitas vezes, né? Nossa, quanta coisa. Você vê umas coisas, por exemplo, que às vezes o médico tem que resolver. A traqueostomia, por exemplo, que é a abertura da traqueia, em casos assim, já tive uma vez um acidente de carro, onde eu sei, dirigindo um caminhão e deu uma trombada e bateu o pescoço no caminhão mesmo, aqui na frente do caminhão lá, e comprimiu a traqueia dele, amassou a traqueia dele. Essas são coisas que você tem que fazer assim, mas é muito rápido, chegar e abrir de meio de qualquer jeito e introduzir uma cânula, né, para o indivíduo, você não morre sem respirar, asfixiado, né? E tive mais uns 4 casos de difteria. Isso aí já é criança, que é a doença, o Krupp, que se chamava, né, que é a difteria, que também entope a laringe da pessoa, e você tem que então abrir abaixo daquela lesão e colocar uma cânula para depois você fazer o tratamento com o antibiótico, o soro, né, o antidifterico. Graças a Deus sumiu essa doença, não vi mais. Né? Mas então você fazer a traqueostomia é uma cirurgia também assim que você tem que resolver fazer voando. Senão, então, isso aí, muitas vidas eu salvei por causa disso. E o apendicite também, uma coisa assim que é mais comum, mas que também se não abrir... É lógico, é mais comum. E o apendicite já é o tipo da coisa que às vezes você perde um doente por causa do relaxo do próprio doente, ou então de outros médicos que não fizeram diagnóstico, né? Porque quanto mais demora, então o risco vai aumentando cada vez mais, né? Você ouve até hoje falar de gente que morreu de apendicite por demora. Isso um diagnóstico de apendicite, a maioria é fácil, mas às vezes não é tão complicado, né? Você vê, inclusive fora do país, quanta gente você ouve falar de vez em quando que morreu de apendicite aguda. Inclusive um daqueles irmãos dos Bidis, quer dizer, aquele conjunto, acho que é australiano, se não me engano, um deles mesmo lá morreu de apendicite. Doutor Geraldo, nessa caminhada, esses 60 anos, tiveram algumas doenças, o senhor falou de difteria, que agora a gente não tem mais, mas assim, o senhor consegue elencar o tipo de atendimento que era maior na década, né, nas primeiras décadas que o senhor atendeu, e hoje seria o câncer, alguma coisa assim? Olha, o câncer eu tenho a impressão que aumentou, mas a gente já sempre teve bastante, né? Porque o câncer é o tipo da doença que você tem que estar muito, o médico tem que estar muito atento, né? Senão você acaba não fazendo diagnóstico, depois ele acaba avançando e depois já fica praticamente intratável. Então são doenças que você tem umas coisas que você tem que dar um jeito de diagnosticar o quanto antes para ter a solução. E algumas doenças que aconteciam mais no começo da sua carreira e outras que acontecem mais agora? Não, eu acho que é mais ou menos igual, não tem assim muita diferença não, né? E os remédios que surgiram nesse tempo todo, seriam os antibióticos os que salvaram mais vidas ou não? Com certeza. O antibiótico, o medicamento do século, né? Do século passado, né? Mas que continua foi o antibiótico, né? Porque ele, nossa, quanta gente que resolveu, né? Nossa senhora, é uma coisa impressionante. O antibiótico bem aplicado, né? E na hora é uma coisa louca, né? Agora a gente corre o risco de ter que as superbactérias por causa do uso, né, do antibiótico. Mas os laboratórios, graças a Deus, vão pesquisando e a hora que surge uma dessa aí, eles também arrumam uma outra que combate a bactéria, não deixa ela se livrar assim muito, sair do efeito do antibiótico, não. Eles criam outro, né, para essa superbactéria. O clínico geral, ele tem que ter
o olho clínico, mas para ele ser o clínico geral mesmo bom, ele precisa de 60 anos, que ele veja já e olha para o paciente, já sabe o que ele tem, como o senhor, por exemplo? Não, é lógico que o treino é uma coisa importante, né? Isso em qualquer profissão é importante. Em qualquer profissão tem umas pessoas que destacam, tem mais objetividade e sabe resolver o problema mais rápido, né? Isso aí em qualquer profissão. Nas homenagens, o senhor chegou a ser homenageado também no Estado, na Assembleia? Eu já fui homenageado, então aqui em Ouro Fino, eu já falei 3 vezes, eu recebi uma da Academia Mineira de Medicina, que esse não é do Estado. A Academia Mineira de Medicina é lá de Belo Horizonte, e ela escolhe, não sei se é todo ano, sei lá se é o intervalo de um ano, então eles escolhem 3 médicos da capital e 3 médicos do interior. E então, em 2002 eu fui escolhido pela Academia Mineira de Medicina. E eu não sei, mas eu acho que aqui na região, só eu, inclusive Porto Alegre, tá? Eu acho que eu nunca vi ninguém receber esse título, não. E recebi da Assembleia Legislativa, né? É o mérito legislativo do Estado de Minas Gerais, recebi também esse título. E recebi do Conselho Regional de Medicina em Porto Alegre também. 2010, esse eu recebi também o médico que exerceu a profissão e que não teve nenhum processo contra esses médicos, né? Não teve nenhum processo, então eu não podia ter, então eu recebi também esse título. E da Universidade Federal de Minas. E da Universidade Federal de Minas também, esse é o do 50 anos de formado. Doutor Geraldo, a família são filhos e netos? Eu lá em casa eu tive 4 filhos, né? Agora os filhos cada um tem um, menos o Gastão que não tem nenhum. Mas então cada um tem, então a família não é grande não, a família ficou pequena. São 4 filhos e quantos netos? 3 netos. É pouco. A Jerusa aqui? A Jerusa, o Geraldo Júnior está em Goiânia, a Verinha em São Paulo e o Gastão aqui. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os ouvintes, para os colegas médicos nessa época? Eu queria desejar a todos, não só os colegas, os amigos, os clientes, os parentes, tudo, né? Que tenham cuidado, não exagerar também nesse cuidado não, mas que tenham cuidado e que procure evitar muito contato e tal, porque a doença, às vezes ela vem de uma forma muito grave e o tratamento às vezes não chega a resolver. Mas desejar felicidade para todo mundo. Eu te agradeço muito, uma honra fazer uma entrevista com o senhor aqui no Espaço Livre. Fique aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigada. Então, foi uma honra eu receber aqui você para fazer essa entrevista, e não é a primeira vez, né, que a Rádio Difusora me entrevista, já o Geraldo Afonso me entrevistou, acho que outras vezes, então sempre para mim é uma honra e muito obrigado. E você continue na nossa programação agora com Rádio Serviço e depois o programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.